Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Python. Agora que nós aprendemos um pouco sobre a linguagem, vamos fazer um exercício junto? Bem, vamos desenvolver junto aqui um jogo chamado o jogo de adivinhação de números, né? Todo mundo em algum momento, quando está aprendendo Python, ele realiza esse exercício. Por quê? Porque nesse exercício, além da gente ter que trabalhar a lógica, né, pensar, raciocinar, ajuda nós a revisar aquilo que nós já aprendemos, né? Então, é um exercício simples, né, que no começo parece complicado, mas ajuda muito a exercitar o nosso cérebro, tá? Então, em programação, nós temos que estar constantemente exercitando o nosso cérebro. Para quê? Para que as informações, aquilo que nós aprendemos, possam se ativar lá dentro, entendeu? Porque senão nós esquecemos, tá? Por isso é uma tarefa constante. Programar é uma coisa que você tem que fazer todos os dias um pouco, tá bom? Então, bora lá. Como é que funciona, Jéssica, o jogo de adivinhação de números? Bem, o jogador ele vai tentar adivinhar um número escolhido aleatoriamente pelo programa. E esse número está entre o valor 1 e 100, tá bom? Bem, dito isso, bora lá. Eu vou fazer uma coisa. Se o número vai ser aleatoriamente, né? Então eu tenho um jogo, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou ter um jogo aonde o programa ele vai, né, escolher aleatoriamente um número de 1 entre o número 1, entre o número 1 e 100, tá? Então, entre 1 e 100, tá? Então, vamos começar daqui. Ok? Primeira coisa, vamos pensar aqui. Se o programa ele vai escolher aleatoriamente um número entre 1 e 100, eu tenho uma biblioteca, na verdade, eu tenho uma biblioteca. Vamos lá, que a gente vai importar aqui, ó, import random, ok? Que esse módulo random, ele gera números aleatórios para nós, não é verdade? Tá? Então, tá bom. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou deixar importado o OS, ok? Vou dizer por que eu estou importando ele. Porque eu vou querer limpar o meu console, tá? Em algum momento eu vou querer limpar o meu console, então eu vou importar aqui o OS, tá? E aí nós vamos ver como é que ele funciona. Dito isso, bora lá. Vamos começar devagar, tá? Vamos criar aqui já uma prática. Para que a gente possamos desenvolver algo, seja algo simples, gente, algo pequeno, algo grande. Divida em pequenas partes, tá bom? Então, bora lá. Eu vou criar aqui def main. Eu vou criar a minha função main, que é minha função principal, tá? E nós aprendemos o docstring, não é verdade? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer vou documentar a minha função de uma forma resumida, tá bom? Que a pessoa olha e já entenda o que essa função ela faz, ok? Então, essa função é a função principal que controla o fluxo do jogo, tá? Então, a função principal que controla o fluxo do jogo. Então, se eu colocar o mouse aqui, ó, olha só, o meu main, e eu já estou dizendo aqui, ó, é uma função principal, é uma função principal que controla o fluxo do jogo. Bem resumido, né? Então, a minha função main é que vai ser responsável por controlar o fluxo do jogo, tá? E ele não me retorna nada aqui, ó, none, retorna nada. Então, tá bom. Bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou criar o meu primeiro print, tá bom? Então, o print, eu já falei, eu ensinei para vocês nas aulas de Python, que é uma função, tá bom? E essa função, ela nos permite imprimir algo no nosso console, tá bom? Então, eu posso definir uma string utilizando aspas simples ou aspas dupla. Na verdade, não foi isso que eu ensinei para vocês, que em Python nós definimos uma string utilizando aspas simples ou aspas dupla, tá bom?
Então, eu vou definir aqui uma string, e uma string ela se dá pelo um conjunto de caracteres, ok? Tá, uma string se dá pelo um conjunto de caracteres. E um conjunto de caracteres são o quê? Letras, números, caracteres especiais, enfim, ok? Então, aqui é né? Tô revendo com vocês tudo aquilo que a gente já aprendeu, tá? Lógico que mais rapidamente, né? Porque né, a gente demorou bastante tempo ali aprendendo, né, os comandos, e não tem como eu ficar aqui batendo, repetindo ali, né, com o mesmo, como pode dizer, colocando os mesmos conceitos, teorias e tudo mais, né? Então a gente só que meio vai colocar as coisas mais na prática mesmo, tá? Então bora lá, vamos criar aqui nossa mensagem de boas-vindas, tá? Então eu quero dar uma mensagem de boa-vinda para o jogador que vai estar utilizando, o usuário que vai estar acessando ao meu programa. Então, eu vou chegar e dizer para ele assim, ó, bem-vindo ao jogo de adivinhação de números. E aí, eu vou dar aqui outro print, porque eu preciso informar para o usuário qual é o intervalo do número a ser adivinhado, né? Ele precisa saber. Então, eu vou falar, olha, ó, eu estou pensando em um número entre 1 e 100, tá? Então, ele já sabe que o número que ele tem que adivinhar vai estar entre o valor 1 ao valor 100, tá? Então, tá entre 1 e 100. Bem, bora lá. Eu preciso que esse número seja gerado aleatoriamente pelo programa, na é verdade? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada número, aonde eu vou atribuir para dentro dele o que vai ser gerado aleatoriamente pelo o programa. Então, eu vou chegar aqui e falar assim, olha, vou chamar aqui meu random, porque o random não é o módulo que gera números aleatórios para mim. E aqui, ó, no random, eu tenho esse carinha aqui, que eu posso dizer para ele qual é o intervalo dos números. Eu quero entre o 1 e 100, tá bom? Então, ele pode me gerar aqui o 1, também, como ele pode gerar 100, ele pode gerar 85, 50, 32, 97, enfim, é aleatoriamente. Então, eu não sei qual é o número que ele vai gerar, mas ele vai gerar entre o valor 1 e 100. E ele vai atribuir isso para dentro da minha variável número, tá bom? Então, se eu vier aqui e der um print número, e o que eu vou fazer? Vou vir aqui e falar aqui, ó. Se name foi igual o main, chamar a função main. Então, eu estou chamando a função principal se o script estiver executando diretamente. Então, se eu estiver executando esse script, se esse script aqui ele for o main, então eu vou chamar a função principal, a minha função principal, a função main, tá bom? Então, vamos ver o que temos até o momento. Vamos rodar aqui. Então, ó, bem-vindo ao jogo de adivinhação de números. Estou pensando em um número entre 1 e 100. Então, ele gerou para mim aleatoriamente aqui o número 38. Se eu rodar de novo, ó, 53, 76, 54. Então, ele está gerando aleatoriamente, tá bom? Então, pronto. A primeira parte aqui está feita, está gerando aleatoriamente. Bem, bora lá. Vamos quebrar, né, em pequenos pedaços aqui esse programa. Eu quero dizer para o usuário que ele pode escolher 2 níveis do meu jogo, tá bom? Então, ele pode escolher a dificuldade do nível fácil como difícil, tá? Então, o que eu vou falar para ele? Eu vou criar aqui uma função, tá bom? Vamos dividir aqui as coisas. Eu tenho a função main, que é a função principal que vai controlar o fluxo do jogo, e eu quero também, e agora eu vou ter outra função, que vai obter dificuldade do jogo, tá bom? Então, aqui eu tenho uma função, e uma função a gente define utilizando a palavra-chave reservada pelo Python, que é o def. Então, eu estou definindo aqui uma função chamada
obter dificuldade, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou chamar aqui o nosso carinho while, ok? E olha só, você vai falando, mas Jéssica, isso aí, você tá fazendo um while, você tá passando o valor true, então isso aqui vai ser um loop infinito? Calma aí. Isso aqui vai ser, eu vou fazer esse loop, ok? Isso aqui vai ser um loop, que é um loop infinito, querendo ou não, porque eu tô passando aqui o valor true. Só que esse loop, ele vai ficar repetindo até que o usuário, ele me forneça uma entrada válida. Vamos lá, pense comigo, tá bom? Eu quero que ele diga para mim, ok? Eu vou solicitar uma dificuldade e quero que ele diga para mim se ele quer jogar no modo fácil ou difícil. Mas ele tem que chegar para mim e digitar corretamente, ok? Ele não pode chegar e digitar qualquer coisa e passar. Como é que o computador vai saber qual é o modo que ele quer? Só tem dois modos. Ou vai ser difícil ou vai ser fácil, tá bom? Então, bora lá. Eu vou criar uma variável chamada dificuldade. E eu vou atribuir para dentro da variável dificuldade a entrada que o usuário vai passar. Então, o input. O input nos permite o quê? A pegar o dado passado pelo usuário, ok? Então, eu vou chegar para o usuário e vou falar para ele, olha, escolha uma dificuldade, digite. Eu estou já falando para ele, ó, digite. E aí, eu vou mudar aqui, vou colocar aspas duplas, porque eu quero usar aspas simples dentro. Então, ó, escolha uma dificuldade, digite fácil ou difícil. Tá? E eu já estou dizendo para ele, olha, escolha, ó, jogador, escolha a dificuldade do jogo. Você tem a opção de jogar no modo fácil ou no modo difícil. Se ele me digitar A, me fala uma coisa. Isso é uma opção válida? Não é uma opção válida. Não tem o modo A, tem o modo difícil e o modo fácil. Então, ele precisa digitar certo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar aqui a função para quê? Para mim poder tirar os espaçamentos em branco, tanto da frente quanto do começo, tanto do final, tá bom? E eu vou transformar o que ele escrever, o que ele digitar, tudo em minúsculo, tá? Para não ter problema, entendeu? Aí eu digitei, não, mas ele digitou fácil, mas aí ele digitou maiúsculo, tá bom? E aí eu vou fazer uma comparação no modo das palavras tudo minúsculo. Então eu já vou evitar o erro. Então você já tem que pensar sempre, gente. O usuário, ele pode cometer erros. Aliás, ele vai cometer erros, tá? Então, você já tem que tentar prever isso, tá? Então, eu já posso prever que ele pode, sem querer, apertar o espaço antes de digitar a palavra. Ele pode terminar a palavra digitando o espaço. Então, eu já vou tirar o espaçamento, tanto da frente quanto do final. Então, já estou tirando o espaçamento. Ele pode digitar palavras maiúsculas, palavras em minúscula, sendo que eu estou esperando que seja tudo em minúsculo. Então, para que não tenha problema nenhuma, eu já estou tirando o espaçamento do começo e do final, e eu já estou transformando o que ele escreveu em tudo em minúsculo. Independente se ele escreveu em minúsculo, se ele escreveu em tudo em maiúsculo, se ele escreveu algumas coisas maiúsculas em minúsculo, eu já estou transformando tudo em minúsculo. Agora que eu já tenho o que ele digitou, eu tenho que verificar se o que ele digitou é válido. Então, eu vou chegar e falar aqui, olha, se o que estiver dentro de dificuldade, ó, o que ele digitou tem dentro da minha lista, o que ele digitou, o que na verdade que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a entrada é válida, tá? Então, eu vou verificar. Se o que ele digitou... Deixa eu só digitar aqui, tá, gente? Para mim poder falar. O que eu estou falando? Olha, se o que ele digitou, que tem dentro da variável dificuldade, tem dentro da minha lista de string aqui, fácil e difícil, o que ele digitou é a mesma coisa dizer, dificuldade é igual fácil, dificuldade é igual difícil, tá? Só que o que muda aqui é que eu não estou utilizando
ou a igualdade. Eu poderia vir aqui e fazer do outro modo. Eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, dificuldade é igual fácil ou dificuldade é igual difícil. Tá? Seria a mesma coisa. Eu só estou resumindo. Eu estou... Não é de eu ter tudo isso aqui escrito, eu estou diminuindo o meu código. Então, eu já estou chegando falando assim, olha, o que ele digitou existe na minha lista, porque eu criei aqui uma lista, olha, colchete. Né? Eu não falei lá na aula de lista que a gente define uma lista em Python utilizando o colchete, ok? Então, o colchete vazio, ele é o que eu estou dizendo que eu estou definindo, estou criando uma lista vazia. E aqui eu estou criando uma lista de string. Por quê? Porque eu tenho aspas simples e aspas simples é a definição de uma string. Então, eu tenho aqui uma lista contendo 2 elementos. Então, isso aqui, gente, é uma lista, tá? Aqui tem 2 elementos, tá? O elemento 1 e o elemento 2, que contém os valores fácil e difícil. E o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma verificação. O que o usuário digitou tem dentro da minha lista, quer dizer, é fácil ou difícil? Se sim, se o que ele digitou existir aqui dentro, quer dizer, o que ele digitou for fácil ou difícil, isso aqui vai me retornar true. Se retornar true para mim, eu vou fazer um retorno, ok? Então, eu vou retornar a dificuldade escolhida pelo usuário. Entrando aqui, gente, ó, se entrou aqui e encontrou o retorno, ele simplesmente ele faz o quê? Ele sai desse loop, ok? Então, acabou, encerrou, terminou a função, ok? Se ele não chegou aqui, quer dizer que isso aqui é falso. Quer dizer, o que ele digitou é diferente de falso e difícil. Então, eu vou vir aqui e vou dizer para ele, olha, a entrada é inválida. Por favor, digite fácil ou difícil. Tá? Então, isso aqui é uma mensagem de erro para a entrada inválida do usuário, tá? O que eu estou dizendo para ele? Ó, ele só vai chegar aqui, lembra, gente? Ele só vai chegar aqui se ele digitou alguma coisa errada. Então, se ele digitou alguma coisa errada, quer dizer que isso aqui vai retornar falso, então ele não vai entrar aqui. E aí, essa mensagem vai ser impressa, que vai retornar o loop infinito, ok? Que é um loop infinito até que o usuário acerte. Quando o usuário aceitar, então, quando ele aceitar, isso aqui vai... vamos lá, vai vir de novo, vai chamar isso aqui para ele. Vamos fazer aqui, gente. Vamos fazer aqui, vamos colocar as coisas para funcionar, né? Porque aí fica melhor de vocês entenderem. Vou chamar aqui uma variável chamada, criar uma variável chamada dificuldade, que eu vou atribuir aquilo que eu vou receber da minha função dificuldade. Então, eu vou solicitar a dificuldade do usuário, vou pegar o que ele vai retornar para mim e vou atribuir para dentro de dificuldade. Explicando um pouco assim, mais simples. Eu estou chamando uma função e essa função, ela me retorna algo. Se eu retorno algo, eu tenho que estar preparada para receber. Então, se eu tenho uma função que me retorna algo, eu tenho que estar preparada para receber esse algo. Então, eu criei aqui uma variável que vai receber, que eu vou atribuir aquilo que que vai ser retornado para mim, tá bom? Pensa assim, uma variável ela é uma caixinha. Então, eu tenho uma caixinha que está ali à espera de ser colocado algo dentro dela, tá bom? E o que vai ser colocado dentro dela? O que está sendo retornado aqui, tá bom? Então, eu tenho um retorno e esse retorno dessa função vai estar dentro da minha variável dificuldade, tá? Eu vou fazer aqui, vou dar um print de dificuldade. Só para vocês entenderem. Vamos rodar aqui o código. Bem-vindo ao jogo de adivinhação de números, tá? Aqui, ó. Essa primeira parte foi feita. Segunda, estou pensando em um número entre 1 e 100. Então, segundo print. Bora lá. O que aconteceu aqui? Chamou a minha função obter dificuldade.
Ó, vai pra cá agora, olha. Ó, escolha uma dificuldade. Digite fácil ou difícil. Eu vou errar. Eu vou errar de propósito. Vou colocar A. Olha lá. Quer dizer, ele chegou aqui, ele verificou que isso não existe, que não tem aqui dentro da minha lista, que eu espero receber é o valor fácil ou difícil. Então, isso aqui retornou falso e veio para cá. Ele printou isso aqui, ó. Escolha inválida. Por favor, digite fácil ou difícil. Ele voltou para o meu loop, ok? Não saiu do meu loop. Então, volta de novo para aqui e imprime isso aqui, ó. Escolha uma dificuldade. Difícil, fácil ou digite fácil ou difícil. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui o espaçamento. Lembra que eu estou tratando isso aqui? Eu já estou tratando. Coloquei o espaçamento e vou digitar tudo em maiúsculo, tá? Fácil. Tá certo? Mas tem um espaçamento e tem letras maiúsculas. Mas eu já estou tratando isso, tá? Ó, pronto, faço. Quer dizer, não deu erro. Por quê? Porque eu tratei isso. Tá tratado aqui. Ele verificou, ok? Então, eu digitei faço e faço existe na minha lista. Então, isso aqui retorna verdadeiro e ele retornou o quê? O que tem dentro da minha variável de dificuldade. Ele retornou o valor e eu estou atribuindo esse valor para dentro da minha variável de dificuldade, a qual eu imprimi ele aqui, ó, a dificuldade. A dificuldade é fácil. Então, vê que está funcionando, tá? Então, bora lá. Isso aqui está pronto. Quer dizer, vamos lá. Quer dizer que a parte de obter a dificuldade do jogo, check. Terminamos essa parte. Não precisamos mais se preocupar com isso, tá? Por isso é bom quebrar o problema em pequenas partes. Para quê? Para que a gente possa evoluir no nosso projeto. Então, sempre quando você tiver um exercício ou um projeto, seja ele pequeno ou grande, quebre em pequenas partes, tá bom? Para que você possa saber aonde você está e conseguir evoluir. Ah, Jéssica, mas eu estou quebrando em pequenas partes e o projeto está ficando com código repetitivo. Não tem problema. Deixa os códigos repetitivos. O importante é você chegar no final e falar, não, agora, não, tá tudo funcionando, consegui realizar o exercício, consegui realizar o projeto, agora você vai fazer o quê? Fatorar o seu projeto. Como assim fatorar? Retirar os códigos que são repetitivos. Aí você vai criar uma função para os códigos repetitivos, entendeu? E aí você vai chamar eles no lugar onde eles estão se repetindo, tá? Então, aí fica uma dica aí para vocês. Bem, dito isso, se é um jogo, o jogo ele tem vida, não é verdade? A gente não joga um jogo num loop infinito que a gente erra e não tem consequência. Não, na verdade, a gente tem chances dentro do jogo, na verdade. Então a gente joga, qualquer jogo que a gente tem oportunidade, a gente tem algumas vidas, né? Que a gente chama de vidas, que são chances. Então, você tem algumas chances, algumas vidas lá. E essas vidas elas vão se acabando conforme a gente vai errando, conforme a gente vai perdendo, não é verdade? A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu não posso deixar que a pessoa jogue infinitamente até ela adivinhar. Não, ela tem chances. É um joguinho, é para ser legal, não é para ser chato, né? Então, ele tem que aceitar, ele tem uma determinada chance para aceitar esse número. E por isso, ó, pessoal, se eu criei um modo fácil e difícil, então porque eu preciso deixar o negócio uma maneira mais fácil, uma maneira mais difícil para o usuário, não é verdade? Então eu vou criar aqui variáveis, ó. Vou chamar aqui, ó, vidas fácil e vidas difícil. Tá? Jéssica, por que você está criando variáveis maiúsculas? Variáveis com letras maiúsculas, todas maiúsculas, em Python, qualquer pessoa que olhar, ela vai entender que isso aqui é uma constante, tá bom? E uma constante, ela não deve ser modificada, tá bom? É a mesma coisa do valor π. Se eu vou trabalhar com π na minha linguagem, Python, eu vou colocar ela como uma variável constante. Então, por quê? Porque o valor do π não deve jamais mudar, não é verdade? Então, isso não vai mudar. Esse é o valor do π, tá? Então, isso aqui é um valor
é uma constante. Isso aqui, então, em nenhum momento, em local nenhum, eu devo mudar. Por quê? Porque eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é uma variável global. Então, eu posso utilizar ela em qualquer lugar aqui do meu código. Então, já que eu posso usá-la em qualquer lugar, mas para eu não ter nenhuma... Então, para que o programador, né, para que a pessoa que está utilizando do código, ele saiba que isso aqui não é para ser modificado, não é para mudar, eu crio ele com letra maiúscula, tá bom? Então, eu estou dizendo para ele, ó, isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é uma variável que é uma constante que não é para mudar, tá bom? O valor do nível fácil é 10 e o valor do nível 5, difícil é 5. Quer dizer, no nível fácil, se o jogador escolher jogar no modo fácil, ele vai ter 10 chances, 10 oportunidades de aceitar o número. Já se ele escolher o modo difícil, ele vai ter 5 oportunidades, tá? Então, ele tem 5 chances. Dito isso, o que eu vou fazer? Eu preciso receber essas vidas, na verdade, mas vai ser conforme a dificuldade. Então, presta atenção. Essas chances nós chamamos no jogo de vidas, né? Então, vou criar aqui uma variável chamada vidas. E aí eu vou chegar e falar, olha, vai ser o valor da variável vidas fácil se a dificuldade for igual fácil, tá? Então, o que eu recebi de retorno lá de obter a dificuldade lá que o usuário digitou, se o que ele digitou for fácil, então ele tem 10 vidas, ele tem 10 chances. Se não é fácil, é porque é difícil. Então, vai ser vida difícil, ok? Então, aqui eu estou definindo o número de vida com base na dificuldade escolhida. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Com base na dificuldade que o usuário escolheu, eu estou dizendo para ele qual vai ser a quantidade de vida que ele vai ter de chance para jogar, tá bom? Se ele vai ter 10 chances, ele vai ter 5. 10 se ele escolher o nível fácil. 5 se ele escolher o nível difícil, tá? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar o meu jogo. Só que eu vou criar uma função, porque a gente não está quebrando isso em pequenas partes, o projeto. Então, vamos vir aqui e vamos criar aqui a função jogar, tá? Então, eu vou vir aqui. Vamos também criar aqui, para ficar tudo bonitinho, ó, vamos criar aqui um docstring. Vou dizer aqui, ó, solicita ao usuário a escolha da dificuldade. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, ó, e o usuário quiser dar uma olhada, olha só como a minha função ela é autoexplicativa. Ó, solicita ao usuário a escolha da dificuldade. Essa função aqui, ela vai o quê? Solicitar ao usuário a escolha da dificuldade. E ela retorna o quê? Ela retorna algo. Ela retorna uma string. Legal? Então, olha só que eu meu código já está melhorando, né? Pensa só, você agora está criando códigos que ele se explica, na verdade, ó, são funções que estão se explicando. Então, a pessoa que olha isso aqui, ela já sabe que essa função retorna algo. Então, ela sabe que ela tem que atribuir isso para dentro de algum lugar, ou vai ter que imprimir no console, enfim. Ela sabe qual é o tipo do retorno dessa função. Então, ela consegue saber o que o obter qual é a função obter dificuldade ela faz. Então, ela solicita ao usuário a escolha da dificuldade. Vê que as coisas estão melhorando, tá? Então, isso é legal. Bora lá. Vamos agora criar aqui a função jogar, tá? Então, jogar. E essa função, ela vai ter parâmetros. Vamos lá, gente. Quando a gente aprendeu funções, eu falei para você que uma função, ela pode ter parâmetros e não ter parâmetros. Então, essa aqui não tem parâmetros, tá? Essa também é uma função e não tem parâmetros. Só que essa
vai ter parâmetro, porque uma função ela pode ter ou não ter parâmetros. Como uma função ela pode retornar algo, como não retornar nada. Por exemplo, essa função aqui, ó, ela não retorna nada. Porém, essa função aqui, ela retorna algo, tá? Então, bora lá. Então, eu vou ter uma função que vai ter parâmetros. Então, eu vou esperar receber a quantidade de chances que o usuário ele vai ter para jogar e o número que foi escolhido aleatoriamente pelo computador, pelo programa, tá bom? Então, bora lá. Vamos criar também o docstring. Vamos deixar tudo bonitinho, ó. Executa a lógica principal do jogo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui um while. Então, vidas. Quanto vidas for maior que 0, tá? Então, ele vai continuar o jogo enquanto houver vidas, tá? Então, vidas é maior que 0? É. Ou é 10 ou é 5, vai depender da dificuldade lá que o usuário escolheu. Então, eu vou receber aqui o palpite, tá bom? Eu preciso receber o palpite. Eu poderia fazer a lógica aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, porque a gente está quebrando o nosso código em pequenas partes, não é verdade? Então, eu vou chegar aqui e vou vir aqui, ó, vou chegar aqui e vou, ó, def imprimir mensagem, tá? Então, eu vou receber aqui as tentativas, né, dele, que são as vidas. Vou colocar aqui, vamos mudar só os parâmetros, só para a gente entender, tá? Aqui eu vou receber as tentativas restantes e o número que foi dado lá aleatoriamente pelo computador, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Imprime a mensagem de acordo com o número de tentativas restantes e o número escolhido. Bora lá, vamos entender, tá? Eu criei aqui uma função que ele vai imprimir uma mensagem. Eu vou receber as vidas, né, as chances que ele tem, né, as tentativas restantes que ele tem, porque lembra, conforme ele vai errando, vai diminuindo 1, tá? Então, se ele tinha 10 e ele erra, 1 fica 9. Errou mais 1, vai para 8. Então, isso aí vai diminuindo, tá? Então, são as tentativas restantes e o número aleatório lá que vai ser gerado lá pelo random, pela nossa funçãozinha aqui, ó, tá bom? Tá, aqui nós já temos o número aleatório. O que eu vou vir, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou falar, olha, primeiro vou imprimir para ele, porque ele precisa saber quantas vidas ele está começando, tá bom? Eu vou chegar para ele e vou falar... Só que lembre, isso aqui, gente, vai mudando conforme ele for perdendo as vidas, tá? Então, isso aqui, querendo ou não, vai ser chamada várias vezes. Então, vai ser uma função que vai ficar sendo chamada, tá? Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, você tem... E aqui eu vou passar as tentativas restantes. Tentativas restantes para adivinhar o número. Ou vamos colocar assim, ó, você tem Você tem 10 vidas restantes para continuar adivinhando o número, tá? E aí, vou dar aqui um try except, ok? Por que um try except? Porque ele tem que me formar um número, tá? Porque a gente não está falando que o jogo é de derivação para adivinhar números. Então, o usuário ele tem que digitar números. Só que ele pode chegar lá na hora de digitar a letra, né? E isso vai me causar erro. Por quê? Ó? Porque, ó, vamos lá. Eu vou aqui, ó.
Tem uma variável chamada palpite, que eu vou atribuir para dentro dele o palpite que ele vai me informar, tá bom? Ó, dê seu palpite. Ó, preste só atenção. O que eu estou fazendo aqui? O input é para mim poder receber um campo, não é verdade? Então, eu estou pegando ali um campo para que o usuário ele me digite ali a informação desejada. E isso aqui, ele me retorna uma string. Só que eu estou trabalhando com números, então eu vou transformar isso em números inteiros, tá? Só que ele só vai conseguir transformar isso para um número inteiro se o que a pessoa me digitou for um número. Se ele me digitou letra, ele não vai conseguir. Então, isso aqui vai dar erro se ele não digitar números, tá bom? Então, eu vou solicitar ali o palpite ao usuário e vou tentar converter ele para um número inteiro. Então, se a pessoa digitou lá o número inteiro para mim, né? Eu vou retornar lá o palpite. Vou retornar o palpite. Então, eu vou retornar lá o palpite que o usuário digitou, que ele deu. Se ele digitou uma letra, né? Ele não digitou o número, isso aqui vai dar erro. Então, eu já vou pegar aqui o erro, ok? Except value erro, ok? Então, try except a gente já aprendeu, também não é nada novo, tá? Então, no try, a gente coloca o quê? Aquilo que pode dar erro. No except, a gente pega esse erro e trata ele da maneira que a gente quiser tratar, né? Então, eu vou chegar aqui e vou falar para ele, olha, por favor, insira um número válido. Tá? Então, eu vou dar uma mensagem de erro e aqui eu vou retornar o quê? Vazio, porque falhou, né? É para ele ter passado um número válido e do nada ele foi lá e pá, me digitou algo errado, ok? Bem, bora lá. Deixa eu parar aqui para poder responder aqui o celular. Então, bora continuar aqui. Então, aqui eu vou chamar a função, tá bom? Vou chamar lá a nossa função, que vai retornar para mim, vou lá, eu vou chamar imprimir mensagem. Vamos lá, vamos ver aqui, olha só, que legal. A minha função imprimir mensagem, já está dizendo aqui para mim, ó, que ele imprime a mensagem de acordo com o número de tentar. Eita, que tá errado ali. Imprime a mensagem de acordo com o número de tentativas restantes e o número escolhido. Pronto, agora tá certo, então bora lá. Opa, passei demais. Aqui, ó. Imprime a mensagem de acordo com o número de tentativas restantes e o número escolhido. O que ele espera receber? As tentativas restantes e o número. Então, eu vou passar para ele aqui, ó, a vidas e o número que foi gerado aleatoriamente, tá? E aqui ele vai retornar para mim, já está dizendo para mim que isso aqui me retorna um valor inteiro ou none, vazio, tá? Então, ele é autoexplicativo. Então, nossa função tá bonitinha, né? Dá para entender. Então, qualquer pessoa que pegar o nosso código aqui, ele vai entender. Então, isso é um ponto positivo, legal. E o melhor, ele está dividido. Então, a gente consegue entender o que passo a passo que está sendo feito. Então, ele vai chegar aqui, ele vai pedir para o usuário. Ele vai dizer primeiro quantas vidas ele tem, né, no jogo. Ele vai pedir o palpite do usuário, vai retornar esse palpite. A gente vai pegar agora esse palpite e vamos trabalhar com esse palpite, tá bom? Então, eu vou precisar fazer uma verificação, tá bom? O que eu vou fazer, gente? Isso a gente não viu ainda, mas vamos ver aqui, vamos aprender. Eu vou verificar se a diferença entre o... Vamos assim. Vamos fazer assim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Porque o que eu estou querendo fazer é algo que vai um pouco a mais do que a gente faz
quando a gente está ali na faculdade, no cursinho, ok? Que a atividade ela pede o quê? Só para a gente dizer se está muito alto ou está muito baixo, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, eu vou chegar aqui, vou pegar o palpite, e aí eu vou fazer só uma verificação. Eu vou verificar se o palpite, vou fazer assim, ó. Eu vou verificar se o palpite está vazio, é none. Porque se tiver vazio, eu tenho que voltar para cá e, e pedir de novo o palpite, na verdade. Então eu vou dar aqui o que? Um continue. Isso aqui a gente já aprendeu, tá? Isso aqui nós sabemos. Vamos lá, o que eu fiz, ó? Se palpite é none, por quê? Porque a minha função ela pode retornar none. Por quê? Porque caso o usuário ele não digitou um número válido, ok? Não digitou número, digitou letra, digitou qualquer outra coisa, isso aqui não vai conseguir transformar em número, não vai conseguir transformar no número inteiro, então isso aqui vai dar erro, ok? Isso aqui vai me retornar um erro, e aí ele vai cair aqui e vai me retornar none, tá? Então, se esse palpite é none, é vazio, continue. Quer dizer, continue o quê? Volta aqui pro while, ok? Então, vida é maior que zero, chamou de novo a função, vai pedir de novo o palpite, ok? Só que a mensagem foi dar lá para ele, insira o número válido. Ele já sabe que ele não digitou um número válido, tá? Então, não se preocupa que tudo está... vamos testar por enquanto? Vamos lá. Vamos chamar aqui a função jogar, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, jogar. Eu vou passar aqui a vidas e o número, tá bom? Então, eu estou iniciando o jogo com o número de vida e o número aleatório lá que a gente pegou aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos rodar para a gente ir testando o código. Sempre é bom, gente, ó, vai fazendo o código e testando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, fácil, tá? Então, olha lá. O que aconteceu? Ele veio aqui, chamou a função jogar, chegou aqui e chamou a função imprimir mensagem. E aí, ele imprimiu aqui, ó. Você tem 10 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Por quê? Porque eu tenho 10 vidas, porque eu escolhi o modo fácil, tá? Dê seu palpite. Eu vou dar um palpite aqui errado. Eu vou falar que é A. A é um número? A não é um número, é uma letra. Tem como eu transformar uma string, que é uma letra A, em número? Não tem. Então, isso aqui vai dar erro. Ó. Deu erro. Então, caiu aqui no X7, velho. Por favor, insira um número válido. Retornou para aqui e verificou. Palpite é none? É none, porque eu retornei aqui um none. Então, ele veio aqui, caiu aqui em continue, voltou para cá e chamou de novo a função. Você tem 10 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Deu um palpite. Agora eu vou dar um palpite válido. Pronto. Deu um palpite válido. E nada aconteceu porque... Porque, gente, eu não terminei aqui. Então, vamos terminar, tá? Então, bora lá. Então, tá funcionando. Então, agora, se o palpite não for none, quer dizer que ele passou um número válido, eu vou vir aqui e vou ter que diminuir as vidas, né? Então, vida menos igual a 1. O que eu tô falando? Isso aqui é a mesma coisa de vidas é igual a vidas menos 1, tá bom? Então, eu estou diminuindo aqui um valor aqui do vidas. Então, o que isso aqui está acontecendo? 10 é igual 10 menos 1. Que isso aqui acaba ficando o quê? 9. Então, no final, isso aqui fica 9. E aí, ele vai vir depois de novo aqui. Isso aqui vai ser 9. 9 menos 1 é 8. Então, esse valor aqui vai ser 8. E aí, vem de novo. E aqui no lugar de 8 vai ser... No lugar de 9 vai ser 8. 8 menos 1 é 7. E isso vai fazendo até acabar, tá, gente? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, estou atribuindo para dentro da variável vidas o quê? O valor que tem aqui menos 1. É isso, tá? De maneira bem simples. Estou atribuindo para dentro da variável vidas o valor de vidas menos 1. Pronto.
E aqui, resumindo, a maneira de escrever, estou falando aqui, ó, vidas menos igual 1, tá? Bem, bora lá. O que agora eu vou fazer? Agora eu vou verificar o palpite, né? Vou verificar, olha, o palpite dado lá pelo usuário é igual o número que foi gerado aleatoriamente? O que eu quero dizer? Na verdade, o que eu estou querendo verificar? Se o palpite está correto, se ele acertou, ok? É isso que eu estou vendo, olha. O palpite que o usuário deu é igual ao número gerado aleatoriamente? Se for, se isso aqui for verdade, você acertou. A resposta foi... E aí, opa. E aí eu vou passar aqui o número. Então, eu vou receber aqui uma mensagem de aceito, ok? E aí eu posso já sair daqui, né? Então, lembra, gente, olha, toda vez que eu tenho aqui, ó, um retorno, se eu chegar aqui, ele sai da função, tá bom? Porque às vezes a pessoa fica, chegou aqui e ainda vai continuar. Não, não continua, tá, gente? Então, eu tenho aqui um retorno. Então, eu coloquei um retorno aqui, embora ele não me retorna nada, mas ele sai da função, tá? Então, ele sai da minha função. Por quê? Porque ele já aceitou, não tem mais o que fazer, tá bom? Se ele já aceitou, quer dizer que ele ganhou, tá? Agora, se ele não aceitou, aí vamos continuar. O que eu vou fazer? Eu quero fornecer para o usuário dicas, tá? Por quê? Vamos lá, vou criar uma função chamada fornecer dica. E aí eu vou receber o número, o palpite e a vidas, tá? Vamos criar aqui um docstring, fornece dicas baseadas na proximidade do palpite ao número, tá? Vamos lá. O que essa função ela faz? Ela vai fornecer dicas baseadas na proximidade ali do palpite do número, se está próximo ou não do número, tá? Como assim? Tá? Vamos começar dessa forma aqui primeiro, tá? Vamos começar da maneira que a gente está acostumado, tá? E aí que vai ser, se você estiver assistindo isso, porque você tem esse exercício para fazer da faculdade, então basicamente o que o seu professor está esperando só é que você consiga fazer isso aqui. Verificar se o número ele é menor que o palpite. O que esse código está fazendo? Eu estou verificando se o palpite for maior que o número, tá bom? Ó, se o palpite for maior que o número, nesse caso eu estou fazendo o inverso aqui, né? Então vamos ler aqui o inverso para que vocês possam compreender. O número gerado, ele é menor que o palpite que me foi fornecido, quer dizer que o palpite ele é maior que o número gerado. Então eu vou falar vou pintar para ele o quê? Olha, tá muito alto o valor, tá? O valor tá alto. E aqui eu vou fazer outra verificação, tá? Eu vou verificar se o número gerado aleatoriamente é menor que o palpite, tá? Se é menor que o palpite, o que quer dizer? Tá? Que, ó, o número é menor. O número é menor. Ai, ai. Vamos lá, gente, de novo, ó. Se o número for menor que o palpite, quer dizer que o número gerado aleatoriamente, ele é menor que o palpite que a pessoa der. Vamos dar um exemplo, para a gente poder entender. Vamos pôr que o número o número gerado foi, vamos colocar, foi 25, tá? E aí, a pessoa digitou 50, tá? Então, o número é 25, só que a pessoa digitou 50. Então, o número aleatório é menor que 50, tá? Então, se o número ele é menor que 50, então quer dizer que o palpite foi muito alto, tá? Ele colocou 25 a mais, então muito alto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Se
o, o palpite aqui, ele, vamos colocar assim, vamos trocar agora, vou colocar aqui 50 e aqui 25, tá? O palpite foi 25 e o número era 50, tá? Então, o 50, ele é maior que o palpite dado. Então, eu vou chegar para ele e falar assim, poxa, o seu palpite tá 25 a menos, né? Então, tá muito baixo. Então, eu vou imprimir aqui, ó, print. Muito baixo, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô exibindo a mensagem quando o palpite é baixo, tá? Então, se o palpite for menor que o número, eu vou falar para ele, olha, o palpite foi baixo, e eu vou verificar. E aqui eu estou exibindo a mensagem quando o palpite é alto. Então, por quê? Porque quando eu verifiquei lá, eu vi que o palpite ele foi maior que o número gerado, tá bom? Aleatoriamente. Então, isso aqui, na verdade, que eu estou fazendo só uma verificação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na nossa função jogar e eu vou vir aqui chamar ela aqui, ó, fornecer dica. Fornecer. Tem um T aqui, não sei porquê, porque eu escrevi errado. Fornecer dica. Fornecer dica. Que espera aqui, ó. O nosso fornecer dica fornece dicas baseadas na proximidade do palpite ao número. Ele espera receber o número aleatório, que foi gerado aleatoriamente. Ele espera receber o palpite. E aqui as vidas. Nós não estamos trabalhando com a vida porque eu acho que eu estou fazendo de maneira simples, tá? Mas a gente vai deixar ele. Vamos melhorar esse código, tá? Então, vou agora fazer o quê? Vou verificar se as vidas chegou a zero, né? Se as vidas acabaram, eu vou ter que imprimir aqui para ele, olha. Poxa, acabaram suas tentativas. E você não conseguiu adivinhar o número. Então, sinto muito, mas acabou o jogo para você, né? E aí, o que eu vou fazer? Porque eu quero que a gente teste isso aqui, né? Então, eu vou vir aqui, vou fazer o quê? Vou colocar aqui um while true, tá? E aí, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada jogar novamente, vou atribuir para dentro dele o que eu vou receber do usuário, eu vou chegar para ele aqui, ó, deseja jogar novamente? Digite sim, digite sim ou não. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tiro o espaçamento vazio, da frente do começo ou do final, coloca tudo em letra minúscula, tá? E aí que eu só vou fazer uma verificação, jogar novamente é igual não. Se ele digitou não, eu finalizo, eu saio disso, tá? E aí, depois eu faço aqui a função para limpar, tá? O console. Deixa assim, bora lá, vamos jogar aqui. Bem-vindo ao jogo de adivinhação de números. Estou pensando em um número entre 1 e 100. Escolha uma dificuldade. Digite fácil ou difícil. Eu vou escolher fácil, tá? Você tem 10 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Dê seu palpite. Eu vou colocar 50. Muito alto. Você tem 9 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Dê um palpite. Quer dizer, olha, eu tinha 10, eu errei, tenho 9. Tá, ele já disse que está muito alto o valor. Então, eu sei que não é mais que 50, porque o 50 já está alto. Então, é menos que 50. Então, eu vou colocar aqui a metade de 50, vou colocar 25. Muito alto. Você tem 8 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Então, já sei que não é mais que 25, porque esse 25 já é alto, né? Então, é menos. Então, eu vou colocar aqui 15. Muito baixo. Então, está entre 15 e 25, tá? E é um jogo muito legal, gente, porque faz você também trabalhar aí o seu cérebro, né? Que é uma coisa que o programador tem que estar o tempo todo trabalhando, que é a lógica, né? Então,
Se ele já está falando que 15 é muito baixo e 25 é muito alto, então está entre 15 e 25. Então, vamos colocar aqui 20, tá? Eu tenho 7 vidas, vamos testar de novo. Muito alto, opa! Então, 15 é muito baixo e 20 ainda está muito alto. Eu tenho 6 vidas ainda restante. Então, eu vou colocar 17, tá? Você acertou. A resposta foi 17. Legal. Deseja jogar novamente? Digite sim ou não. Sim, vou colocar sim. Bem-vindo ao jogo de adivinhação de números. Estou pensando em um número entre 1 e 100. Escolha uma dificuldade. Vou agora escolher aqui, ó, difícil. Tá? Você tem 5 vidas restantes para continuar adivinhando o número. Opa, legal. Tá funcionando aqui a lógica, tá? Fácil, 10 vidas. Difícil, 5. Dê um palpite. Eu vou, de novo, colocar metade, né? Que eu não sou besta. Muito baixo. Opa, muito baixo. 50 é muito baixo. Quer dizer que é mais que 50. Então, eu vou colocar aqui 100. Eu tenho 4 vidas ainda restantes. Muito alto. Opa, não é 100, não é 50. Vou colocar 75. Tenho 3 vidas ali. Agora eu tenho 2. 75 ainda está muito alto. Então, eu vou colocar 60. Muito alto. Eita. Então, vamos colocar 55 e eu vou perder. Muito baixo. Poxa, acabaram suas tentativas e você não conseguiu adivinhar o número. Vou colocar não agora para sair. Então, vê que tá funcionando, tá? Isso aqui é um exercício que é cobrado e que já estaria pronto para você, tá? Se você está fazendo, se você tá, fazendo isso aqui porque você tem um exercício para fazer, então isso aqui já está pronto para você. Mas eu vou melhorar aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui fornecer dica, tá? Eu vou fazer aqui um while. Vou vir aqui fazer um while e eu vou colocar, eu vou ver se as vidas é maior que 0. Oh, se a vida é maior que 0, não. Eu vou ver se a vida é menor que 3. Tá? Se a vida for menor que 3, eu quero dar alguns palpites para eles, tá? Eu quero ver, então eu vou vir aqui, o que eu vou fazer, ó. Número menos o palpite. For menor ou igual a 10. Ó, o que eu estou fazendo? Estou verificando se a diferença entre o número e o palpite é de até 10. E aí eu vou exibir, ó. Se a diferença for de 10, eu vou falar para ele assim, olha, está muito perto. A diferença é no máximo 10, tá? Então, eu já vou dar aqui uma bela de uma dica. Vou falar que ele está muito perto. Se não, o que, que eu vou falar para ele? Oh, gente, peraí, viu? Fiz aqui um while, não. Aqui é um if. Peraí, viu? E else, senão a gente vai... Pronto, tá? Ó, vai ficar do jeito que tava. E isso aqui só vai valer quando a vida for menor que 3, tá bom? Se a vida restante for menor que 3, aí eu vou vir aqui e vou tentar dar uma ajuda mais para ele. Então, eu vou chegar para ele e falar assim, olha, eu vou verificar se a diferença do número gerado aleatoriamente menos o palpite é menor ou igual a 20. Aí está o que? Relativamente perto, não é verdade? Está relativamente perto. Agora, se não, aí tá longe, meu filho. Aí tá... Print ainda está longe. Ah? Vamos testar agora? Só que primeiro deixa eu fazer um negócio para limpar o console, tá? Vou criar aqui um rapidinho. Def limpar console. Limpa o console. Vou chamar aqui o nosso modo OS. Vou chamar aqui o ponto system.
para ele limpar o nosso sistema. Então, aqui vou fazer o quê, ó? CLS, se o sistema for Windows, tá? Se for Windows, CLS. Se não, script, tá? Então, aqui vai funcionar em todos os computadores, tá bom? Então, ele vai limpar aqui o console. E aí, eu vou chamar aqui, para limpar o nosso console, aqui na nossa função main. Então, eu vou chegar aqui e falar, ó, limpar console. Então, bora rodar aqui. Pronto, já limpou o console. Bem-vindo ao jogo de adivinhações de números. Estou pensando em um número entre 1 e 100. Vou colocar aqui fácil. Não, vou colocar difícil para a gente testar o difícil. Porque assim a gente perde mais rápido, né, as oportunidades. Vou colocar aqui 50. Muito baixo. Vou colocar 75. Muito alto. Vou colocar... Não, tá. Entre 50 e 75, eu vou colocar 65. Está muito perto. Se está muito perto, então é negócio de 10, ok? Vou colocar 60. 58. Não consegui. Poxa, acabaram suas tentativas e você não conseguiu adivinhar um número. Então, vamos colocar fácil, porque o modo difícil é difícil mesmo, né? A gente vai conseguir. Você tem 10 tentativas restantes para continuar. Então, vamos lá. Vamos colocar 50. Muito alto. Vamos colocar 1. Muito baixo. Vamos colocar 25. Muito baixo. 40. Muito alto. 30. Aceitei. É que aqui, né, é muito mais fácil de aceitar, né, gente? Vamos continuar aqui. Vou colocar fácil. Vou colocar 50, muito baixo. 100, muito alto. 90, muito alto. 80, muito alto. 70, muito alto. 60, muito baixo. 65, muito baixo. 68. Você acertou. Não dá nem tempo da gente chegar ali para poder testar, né, o palpite, porque também são 10 rodadas, né? Se você seguir a lógica, né? Vou fazer aqui, não vamos seguir a lógica, né? Vamos colocar aqui fácil. Vamos só jogar número aqui, 100, 40, 60. Só falta eu acertar jogando assim de qualquer jeito, né? Vamos repetir o número aqui, só porque eu quero que chegue. Está longe, está longe, está longe. Quer dizer, está longe porque está muito longe. Então vamos colocar aqui 50. Está muito perto. Vou colocar 58. Só que aí eu vou perder. Está muito perto. Mas está funcionando aqui a lógica. Bem, o que eu vou fazer aqui vai ficar bonitinho? O meu jogo. Eu vou criar aqui, vou atribuir um logo, tá? Vou copiar aqui um logo para me poder colocar ele aqui. Opa. Não precisa colocar, tá, gente? Eu só vou colocar mesmo para ficar bonitinho mesmo aqui, só para a dimensão de números. Fácil. Só para me testar aqui. Muito alto. Muito baixo. Muito baixo. Muito alto.
Então vai ser 46 ou 47? 47. 47. Pronto. E aí, se eu colocar assim, ele vai limpar. Pronto, tá tudo funcionando bonitinho aqui. Só testei mesmo para ver se ia ficar ali bonitinho na hora de imprimir. Então, esse aqui foi o código que nós criamos junto, tá? Então, vê que a gente colocou aqui em prática tudo quanto nós vem aprendendo, né? Tudo aquilo que a gente está desenvolvendo junto, que estamos aqui em fase de aprender os comandos, colocar em prática. Então, tentei, né, trazer aqui de uma forma diferente, né, dividindo as tarefas, né, então os problemas aqui em pequenas partes, ó, veja, eu dividi o programa aqui em pequenas partes, tá? E em cada uma delas nós aprendemos algo, usamos algo, colocamos em prática alguma coisa e eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque a minha intenção é que vocês consigam aprender cada dia coisas novas e não só, né, isso, saber como utilizar, conseguir pensar, conseguir raciocinar, conseguir colocar a lógica, pegue esse código, melhore ele, vá lá na minha aula da minha playlist de interface gráfica, crie uma interface gráfica para esse joguinho. Bem, obrigada pessoal e até mais. Tchau, tchau, beijo!